Na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbo. Antes, eu vou relembrar alguns aspectos. Vocês já fizeram um trabalho sobre, fizeram a aula invertida. Vocês também já estudaram um pouco no capítulo 1, então eu vou relembrar alguns aspectos do verbo e a gente vai falar mais sobre os verbos regulares e irregulares. Quanto à flexão do verbo, nós já vimos que ele tem 3 tempos, o tempo presente, o passado e o futuro. E ele possui também 3 conjugações. Então, os verbos de primeira conjugação são os verbos terminados em AR, por exemplo, cantar. Os verbos de segunda terminação são os que terminam em ER, por exemplo, escrever. E os verbos de terceira conjugação, IR, como cair. Então, os verbos regulares e irregulares são as 2 flexões de verbos nas formas de conjugação a que eles pertencem. Então, no momento que a gente conjuga um verbo, a gente vai saber se esse verbo é regular ou irregular. Os verbos regulares são aqueles que não apresentam alteração no radical. O radical é a base da palavra. Mais à frente vocês vão estudar sobre o processo de formação de palavras, aí vocês vão rever o que é radical. Então, radical é a base da palavra. Nos verbos regulares, quando a gente faz a conjugação do verbo, essa base não muda. Observe aí os exemplos do verbo sonhar, sofrer e dividir, que o radical continua sendo o mesmo quando a gente faz a conjugação. Então, quando isso ocorre, é chamado de verbo regular. Já os verbos irregulares são aqueles que apresentam alteração no radical, na conjugação ou na desinência. Observe aí que eu coloquei um exemplo do verbo ir. O verbo ir, ele muda o seu radical conforme a gente vai conjugando ele em tempos diferentes e até nas pessoas. O exemplo aí é a primeira pessoa. Do presente fica eu vou, do pretérito passado fica eu fui e no futuro fica eu irei. Observe que a gente não tem uma base igual no radical. Dentro dos verbos irregulares, nós temos também os verbos anômalos. Esses verbos anômalos são chamados assim porque eles apresentam a diversidade no radical entre tempo e entre as pessoas do discurso. Então, os verbos anômalos são os verbos ser e ir. Por quê? Eles vão apresentar uma diversidade, vai modificar o radical conforme a gente for conjugar em tempos diferentes e nas pessoas diferentes.